Fala pessoal, beleza? Vamos estudar a lição? Terça-feira, os habitantes de Canaã. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se quiser, entra também no nosso grupo do WhatsApp, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Sabe, quando a gente para analisar aqui quem eram os habitantes de Canaã, né, e a forma como Deus conduz tudo isso, a gente percebe que de fato Deus foi muito misericordioso. Afinal, se a estratégia era apenas conseguir uma terra ali, né, para o povo de Israel, ele poderia pegar qualquer terra desocupada, porque logo Canaã, uma terra ocupada, que para eles entrarem naquela terra certamente passariam e isso envolveria conflitos, né? Envolveria muitos conflitos. Sabe, ou Deus também poderia imediatamente expulsar o povo da terra e dar a terra para o povo de Israel. Não, muito pelo contrário. Deus espera ali, Deus dá um prazo para que aquele povo pudesse mudar de vida, né, se arrepender de 400 anos, 400 anos, uau. A lição diz assim, ó: durante todo esse tempo, ele ofereceu misericórdia aos povos que se afundavam cada vez mais em todo tipo de perversidade. Veja, em outras palavras, Deus estava acompanhando de perto aquele povo, Deus estava sendo misericordioso, Deus estava dando tempo ali para que aquele povo pudesse se arrepender, para que aquele povo pudesse mudar. Deus estava dando oportunidades, né? Só que de fato, aquele povo parece que estava indo cada vez mais distante do Senhor. A lição diz assim, ó: devemos entender a conquista de Canaã, liderada por Josué, como um ato de julgamento divino contra os habitantes de Canaã. Uau! Sabe, não foi apenas uma conquista para o povo de Israel, foi o julgamento que foi feito ali para aquele povo de Canaã. O povo estava se afastando, se distanciando cada vez mais do Senhor. A lição aqui grifa. Na verdade, a lição aqui nos traz aqui diversas situações, né, pecados que aquele povo estava cometendo, como aquele povo estava vivendo. As práticas pagãs era algo que estava sendo promovido, normalizado entre o povo. Distorção sexual, incesto, relações entre pessoas do mesmo sexo, sacrifícios de crianças, relações sexuais com animais. Olha só, sacrifício infantil ali era costume religioso comum. As crianças eram queimadas vivas como oferta aos supostos deuses deles. Que loucura, hein? Que loucura. A lição vai trazer ainda mais coisas aqui, tipo feitiçaria, invocação de mortos e outros costumes espiritualistas que afundavam cada vez mais aquele povo. Aquele povo chegou numa condição que não tinha mais solução. Sabe quando o povo de Sodoma e Gomorra chegou naquele ponto que não dava mais para esperar, não tinha mais misericórdia? Lá no dilúvio também? Então, quando de fato não há mais solução, Deus precisa fazer alguma coisa. Sabe, Deus espera até o limite. E a lição até mesmo nos diz ali em Gênesis 15:16, que eles entrariam quando já estivesse ali transbordando a iniquidade daquele povo. E de fato foi isso que aconteceu. Mas a pergunta que fica é: será que Deus ele mataria, né, ou destruiria os justos junto com os justos? Será que isso seria a justiça de Deus? Será que o povo que, se tivesse alguém ali vivendo certinho, iria sofrer as consequências de todo o povo de igual forma? Será que Deus agiria assim? E essa é uma pergunta que o próprio Moisés faz ao nosso Deus. Ele diz assim, ó: será que vais destruir o justo com o ímpio? Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? E Deus fez justiça. Sabe, a destruição é um ato estranho a Deus. E quando isso acontece é porque não existe mais oportunidade ali de salvação. Até mesmo quando uma criança, né? Uma criança morre, geralmente a gente não entende por que que aquela criança passou por aquilo. Por que quando Deus destruía também as crianças, né? Por vezes isso não fica claro. Mas imagina, provavelmente aquelas crianças, Deus conhece as coisas mais do que a gente. Deus sabe de coisas que nós não sabemos. Provavelmente aquelas crianças iriam seguir os mesmos comportamentos dos pais e iriam se perder.
E morrer em Deus ou morrer na inocência é lucro, pois imagina agora essas crianças ressuscitarem para viver eternamente. É melhor passar por isso do que viver aqui longe do Senhor, sabe? Deus sabe o que faz. Por mais que algumas coisas não façam sentido, Deus continua no controle. Deus continua cuidando de tudo. Eu creio nisso. E você? Que Deus te abençoe, tá bom? Até amanhã.